Saudações, gente bonita, muito bom dia. Em Goiás são 6h40 da manhã de um dia bonito. Hoje vai ser quente, mas por enquanto está fresco, são 19 graus. Mestre Leider aqui falando. Essa planta vai ser muito importante para mim, para o gado, chama margaridão. Ele tá meio fraquinho aqui, tadinho, fracassado, né? Que é muito seco. Mas lá no espinhaço não é tão seco, então vai crescer bem. Deixa eu explicar o que nós vamos fazer hoje. Ao longo da semana, Pix por Pix, eu fui comprando ingredientes. Eu aproveitei a cesta do porco e comprei bacon, calabresa, inclusive estão aqui, ó. Mas também comprei um pedacinho de pernil e... uma barrigada pra gente fazer torresmo e tirar um pouco da banha. Que a gente vai misturar com o do bacon frito. Porque o meu objetivo hoje é preparar comida mineira. Eu tava procurando na internet, até que achei como era o famoso feijão tropeiro do Mineirão. Falei, feijão tropeiro do Mineirão, isso parece muito mineiro. Eu gosto de feijão tropeiro, como-se em Goiás também. Aí o que eu vou fazer hoje? Aí juntei um dinheirinho, né? Obrigado a todos vocês que nos ajudaram. E hoje eu quero comprar couve, né? Preciso de couve. Preciso comprar um feijão bom, né? Porque carioquinho não dá, né, gente? Sério mesmo. Feijão carioquinho é a treva. Preciso comprar cebolas, preciso comprar tomates, preciso comprar ovos caipiras. Eu acho que é isso. E porque eu quero fazer um feijão tropeiro completo. Tava pensando no nosso restaurantezinho, e a nossa proposta tá ficando muito clara, né? Comida de qualidade com bons ingredientes que a gente vai produzir. Menos o porco. Porco nós vamos comprar. Porque porco, nós não temos muita terra, é pouca. E vai dar para a gente criar o porco do nosso gasto. Não vai dar para criar, né? Porque já vai ter galinha, já vai ter plantação, já vai ter nossas vaquinhas. Então não vai dar para criar porco. A não sei se a gente colocasse naqueles, né? Naqueles espaços apertados. E aí não dá, não é o certo. Então, porco é a única coisa que a gente vai comprar de fora. Mas todos os outros ingredientes serão nossos. Então, e mesmo assim, a gente comprar no porco, meu irmão é charcuteiro, o Kid também. Então, nós que vamos fazer o bacon, nós que vamos fazer a calabresa, nós vamos fazer linguiça, esse tipo de coisa. Enfim. Bom dia. Nós vamos fazer hoje feijão tropeiro mineiro. E eu vou aproveitar que eu estou indo para a feira e ganhei bastante semente de fava preta. Ganhei não, comprei, né? E vou dividir ela com o seu João. Que é o que os agricultores fazem, né? Eles dividem sementes. Então vai ser meu primeiro ato na feira. Olha, que amanhecer bonito, gente. É um dia realmente bonito. De manhã eu tô sempre com saúde. Porque meu pulmão vai sendo lascado pela medida que a temperatura aumenta e a umidade cai. Que vai acontecendo a partir do que amanhece. Mas depois de uma hora fica difícil para respirar. Então tem que aproveitar e fazer o que eu preciso enquanto eu ainda tenho oxigênio suficiente. É isso. Daqui a pouco eu volto para falar um pouco de geopolítica. Ontem, normalmente sábado é o dia que não faço live. Mas ontem, algumas atitudes estúpidas da liderança da OTAN me assustaram. E aí, cara, esse trem podia madurar antes de eu ir. Eu preciso muito de semente de moringa. Essas aqui estão muito velhas já, ninguém colheu. E aí a traça come, né? Claro, não é boba.
Mas voltando ao assunto. Ontem os ucranianos mantiveram a política deles de atacar as usinas nucleares de Kursk e Zaporizhia. Ontem ficou claríssimo como a luz do dia a nova métrica anglo-saxã. Quando eu falo OTAN, claro, são Estados Unidos, mas é principalmente a Inglaterra. A Inglaterra que está com essa onda. Ah, isso é papagaio? Ô mulata. Aqui não é que não existam papagaios, só que eles são uns, né? Interessante. Enfim, a estratégia básica é fazer os 1000 cortes. Aproveita que a fronteira da Rússia com a Ucrânia tem mais de 2.200 quilômetros. Invade com pequenas tropas, ataca pequenos povoados, inflige terror e dano na população civil fronteiriça, usa drones pequenos, especialmente designados para eliminar alvos específicos, e usa os mísseis para atacar prédios civis e aí causar grandes danos em alvos esporádicos. Então, basicamente, aterrorizar a população civil dos oblastes vizinhos, são Rostov-on-Don, Kursk, Belgorod. Acho que são esses os 3 oblastes russos vizinhos à Ucrânia. Terroriza, toca o terror na população civil para criar prejuízo político para Vladimir e desestabilizar a situação na federação, né? A ideia é mais ou menos essa. É isso que eles querem. As this may be the last time for me to address you as Israel's ambassador, though who knows, perhaps another session will be called because of more terrorist propaganda, I would like to leave you with this. I have been immensely proud to represent my country here. The most moral country in the world. The most moral country in the world. You listen, Palestinian representative, in this warped place. I hope one day you will also see the bias and perversion of morality here. And I pray that you will see the truth. The terrorist organization that this guy represents here and tyrannical regimes should be condemned, not protected, and that Israel should be praised. We are today the vanguard of civilization. We are the vanguard of civilization. But until then, Am Israel Chai. Thank you, Mr. President. Vira, então o cara fala, nós somos o povo mais moral do mundo. É o direito dele. Geopolítica. Como nós estávamos falando, a OTAN partiu para cima mesmo da Rússia. Não estão mais enfrentando a Rússia na Ucrânia. Estão atacando a Rússia dentro da Rússia. Isso é nítido. Certo? O plano da OTAN, executado pelos ingleses, é esse. Não vê quem não quer. Eles agora estão assediando a Rússia dentro da Rússia. Certo? Essas incursões, essas invasões do território russo, está tendo um custo altíssimo para as tropas ucranianas, mas a OTAN não está nem aí, cara. Eles não são ucranianos. Ucraniano é bucha de canhão. Então, estão nem aí. O número de óbitos, que era uma média de 700, passou para 1.400, agora já está em 2.100 por dia, que a Ucrânia está perdendo.
Mas eles não estão ligando. Zelensky não tá ligando. Zelensky tá nem aí, cara. Zelensky não tá nem aí. A mulher dele já tá em Israel. Ele já tem vilas, hotéis, né? Mansões. Estados Unidos, Toscana, Egito. Não tá nem aí, cara. Aquilo é um Temer da vida. Sabe? Não se identifica minimamente com o povo que ele diz representar. Sem falar que, no caso específico do Zelensky, ele aprendeu a falar ucraniano quando ele foi eleito presidente. Ele falava russo. Então é claro que ele não se identifica com o ucraniano. Né? É evidente isso. Na cabeça dele, foda-se. Ele vai ganhar o dele. Ah, gente. Deixa eu ver se eu pego as sementes. Ai, quando eu fui lá, eu não vi. Churubeba. Eu gosto muito, tem que levar. Mas voltando ao assunto. Não tem aí. Tá sacrificando no povo que ele não identifica com ele. Né? Ele é judeu. Askenazi. Então, ele se identifica com o país dos Askenazes. Tanto que a esposa dele tá lá. Quando não tá na Europa comprando carro de luxo, relógio caro, já tá lá. E aí a OTAN, comandada pelos Estados Unidos e dirigida pelo Reino Unido, que os dois também não estão minimamente interessados nos europeus, foda-se os europeus. A própria Vitória Nulla disse, né? Fuck European Union. Não tô preocupado não, tá nem aí. Por isso eles agem como monstros, porque são. Sabe, então? A Rússia agora vai sentir o peso de fato da OTAN. Porque eles perceberam que não dá para ganhar na Ucrânia. E agora eles estão atacando a Rússia mesmo. Belgorod, Kursk, Rostov, os oblastes vizinhos estão sendo duramente atacados. Já estão invadindo parte da terra pequena, claro, mas estão invadindo. Atacando civis, destruindo escola, barbarizando. E a Rússia, em algum momento, ela vai apelar. Ela está esperando o passo do qual não se pode ter volta. Provavelmente a tentativa de destruição das usinas nucleares de Kursk e ou Zaporizhia, ou o uso de uma arma tática nuke. Isso vai fazer a Rússia descer a lenha com todo o seu poder de fogo. E aí não é só na Romênia, ou na Polônia, ou nos idiotas dos Bálticos, ou na República Tcheca. Aí eles vão partir para cima do Reino Unido. Eles vão partir para cima do Reino Unido. O Kinjal vai comer lá, no circo. Eles vão sentir. Não tem outro jeito, cara. O Ocidente não conhece outra ferramenta de atuação que não seja a intimidação, a chantagem, o medo. É o que eles aplicam aos outros. E é só a linguagem que eles compreendem. Sabe, um camarada do nosso grupo falou uma coisa que é sensata para você. A Rússia e a China vão tentar o quanto possível resolver as coisas por meios outros, como por exemplo pela economia, né? A economia da Europa já está em ruínas. E a dos Estados Unidos também está enfrentando uma situação calamitosa. Esqueça os mercados, como a Miriam Leitão disse. Foque na economia real. A situação deles está horrível. Tá, né? Mas antes, e é exatamente por isso que estão fazendo a guerra, na verdade, né? Antes que a situação deles, e é isso que às vezes as pessoas não compreendem. Sim, dá para você destruir o Ocidente economicamente. Só que antes de eles serem destruídos economicamente, eles com certeza tentarão uma última medida desesperada.
Então, é uma contradição em termos. Não dá para você resolver a coisa economicamente se é exatamente por economicamente não ter solução que eles estão fazendo o que fazem. Esse aqui é um cachorro de abelha. Que eles estão fazendo o que fazem. Entendeu? Não dá, cara. A hora que eles perceberem que realmente não tem mais jeito, eles vão atacar a Rússia diretamente para tentar forçar uma guerra mundial e um reset. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, os analistas internacionais que não estão conectados com essa mídia vendida, que faz parte do aparato ideológico, todos, sejam americanos, como Scott Ritter, Larry Johnson, Berhan, sejam russos, Martianov, Orlov, Raevski, são unânimes lá, cara, vai ter guerra, não tem muito o que fazer, vai haver guerra. Vai haver guerra. Guerra mesmo, aberta, já está havendo a guerra. Mas vai haver guerra aberta. Não tem muito o que fazer. E isso porque não estamos considerando o local onde a situação está pior do que na Europa Oriental, que é o Estado ilegítimo. Israel está numa situação muitíssimo mais calamitosa do que a Ucrânia. A Ucrânia perdeu o quê? 20% da população. 10 milhões de pessoas saíram do país. Ou foram desistidas. A entidade legítima perdeu 15%. Só falar, isso é menos. Só que você tem questão de escala. Se tinha 50, agora tem 40. 40 milhões ainda é muita gente. Ainda que ele só governe 25 milhões. Continua sendo muita gente. Agora o Estado legítimo não, tinha 7 milhões e meio. Tem pouco mais de 6 milhões. Então uma perda para um país pequeno, sem nenhuma profundidade tática, pouco populoso, foi devastadora. Decreto informou que 46 mil empresas já faliram. Estima-se que até o final do ano esse número suba para 60 mil. A economia deles está em frangalhos. Frangalhos, não tem turismo. Claro, quem vai acreditar? Né? O comércio foi pro chão. A indústria foi pro ralo. Por uma série de motivos. O principal é que a China restringiu severamente a venda de matéria-prima essencial, terras raras, esse tipo de coisa. Ao fazer isso, ela deu uma contribuição gigantesca para a paz, porque os Estados Unidos e a Europa simplesmente não produzem, ou os que produzem não em qualidade e quantidade suficiente. Se a China não vende, não tem como eles produzir uma série de coisas. Ou se a China cria dificuldade de logística, de preço. Então isso está fazendo com que, como Israel vive de vender equipamentos de repressão, de morte, de tortura, de assassinato, arma, munição, equipamentos de espionagem, sem matéria-prima, o país não consegue exportar a morte e a tortura e a dor, que eram os principais itens da pauta de exportação israelense. Não consegue. Perfeito? Então, a situação deles na indústria é lastimável. Sem falar que a China bloqueou a venda de 1% de peças. Olha esse carro. Esse carro deve ter milhares de peças. 1% representaria umas 10, 20. Eu pergunto, esse carro funciona sem 10, 20 peças? É óbvio que não. Certo? Então 1%, meio por cento pode parecer pouca coisa. Mas são aquelas peças pequenas que você não encontra substituto. A China está sendo precisa. Você não, qual peça só nós produzimos? Só nós. Não tem concorrente ocidental,
Não tem concorrente asiático, não tem concorrente algum. Quais peças? São essa e essa. Então essa nós não vamos vender mais. E eles não conseguem mais produzir aquilo que Israel produzia, né? Não tem mais, a indústria para. As dificuldades de conseguir combustíveis estão enormes. Economicamente, o Estado legítimo está destruído. Arrasado. Não tem choro nem vela, como se diz por aqui, né? Acabou. Agora, eles são sociopatas. E já viu a lógica do marido abusador? Das pessoas abusadoras? Se não pode ser meu, não pode ser de ninguém, eles vão tentar destruir aquela terra e aquele povo. Se não forem detidos. O Irã sabe disso. A Arábia Saudita sabe disso, a Turquia sabe disso, o Egito sabe disso. Todos sabem disso. Então por que eles não eliminam logo aquilo de uma vez? Não é no caso das bombas atômicas. Eu já expliquei, eles têm, mas não tem como levar. Não adianta. É como se você tiver uma arma, mas não tiver munição. Ou tiver munição, mas não tem arma. Não adianta. No caso deles, você tem munição e não tem arma, né? É porque a aviação russa já se mostrou plenamente capaz de abater qualquer tentativa deles de levar artefato nuclear para outro país. Eu expliquei como é que isso funciona, né? A radiação é facilmente vista de satélite. E eles não têm míssil. Ah, eles têm sim. Não, não tem. Eles têm a propaganda. Míssil de médio e longo alcance eles não têm. Então, eles não tem como atingir o Irã. Eu acho que nem Meca. Então não adianta. Eles podem atingir Damasco. Talvez o Cairo. Alexandria. Mas Meca, Medina, Teherã, Karbala, cidades sagradas, não. Não tem como. Então não é medo. Nesse sentido. O maior mal que eles podem fazer, ontem eu expliquei. Com o reator nuclear de Dimona. Contaminar aquelas areias. E aí você leva a contaminação nuclear para todos os locais entre Paris e Dubai. Entre Bagdá e Trípoli. Então o que você tem que fazer é criar condições psicológicas para que aqueles europeus orientais simplesmente fujam. Quando ficar só os sociopatas mesmo, vão estar em tão pequena quantidade, sem força industrial, sem apoio, que aí os palestinos conseguem lidar com eles. Os palestinos que façam justiça. É sobre isso. E não está nada bem de verdade, mas no fim vai ficar. Tenha um bom dia.